Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com todas as pessoas que estão aqui, né? Porque eu acho que uma egrégora não se forma à toa, né? A energia ela se atrai, mas com essas 4 mulheres aqui que cada uma tem uma passagem especial na minha vida, né? E todas elas fizeram parte de momentos transformadores, né? A Mônica é uma irmãzona, né? A gente já fez muita coisa junta na Impacto, né? E não só na Impacto, né? De vida, a Escola do Propósito foi aquele sonho realizado, né? Coisa mais linda do mundo e tantas outras coisas. Bia, estou indo aqui pela carinha que eu estou vendo. A Bia, gente, eu conheci num trabalho que eu entrei, fiquei 15 dias, mas a conexão foi imediata e foi para a vida, né? Então, assim, o livro que ela escreveu, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, assim, é a história de muitas mulheres que não falam, que se calam e que têm receio de falar, e que quando leem aquilo ali falam: caramba, tem outra que passou por isso, que mulher corajosa que falou isso aí, vou me libertar disso aqui também, né? Então, assim, o livro dela é incrível, minha vez, vou falar dele já já. Débora me ajudou de uma forma assim que ela acho que nem ela tem noção da força que ela me deu, né? Na cura da minha expressão, eu estar aqui falando assim com vocês, ó, como se eu tivesse todo mundo sentado aqui no chão. Isso aqui é uma cura que vocês não têm noção do tamanho, né? E quando eu voltei de um retiro em que eu curei muito a minha vergonha, que veio muita clareza disso, que eu cheguei no Rio, a Débora falou: vamos começar a gravar. E a gente começou a gravar vídeos, mas ela me entrevistando, para eu conseguir falar, né? E são os primeiros vídeos de entrevista do DEC, foi com a Débora ali me dando essa força, né? A gente já fez alguns trabalhos juntos também, e uma pessoa que eu carrego para a minha vida também. E Silvinha, gente, eu não sei nem o que falar dessa pessoa, gente, juro por Deus. Essa pessoa, ela tem 5 filhos, é médica e é mãe de todos, sabe aquela? É desse tipo. Então, assim, a gente foi para uma imersão do feminino ancestral e, para minha sorte, ela estava lá. E ela é a minha madrinha na Irmandade das Filhas da Terra, com muita honra, muita gratidão, né? Onde eu recebi o nome, que é Guerreira da Luz Escarlate. E eu já chamava todas as pessoas que estão aqui no deck, vocês todas, de Guerreiras da Luz. Porque eu acho que quando a gente se encontra para falar de coisas boas, para falar de amor, para falar com verdade, para falar com tranquilidade, para ser a gente mesma, para não ter estar certo ou estar errado, para não ter tempo cronometrado, né? Então, assim, não tem preço. Não, gente, pode abrir câmera quem quiser. Quem não puder abrir, não precisa abrir, tá? Que eu já li ali. O jeito que vocês quiserem, tá? E na hora e vai ter algum momentinho aí depois das perguntas que a gente vai abrir também para quem quiser trocar com elas também no momento, tá? Então a gente vai deixar fluir e a gente vai ver se vão ser 2, se vão ser 3 tópicos, dependendo da interação das pessoas que estiverem aqui, tá bom? Então o deck é uma plataforma que une diversas ferramentas que conectam a gente com o nosso eu interior. Como assim? De que forma eu posso me melhorar? De que forma eu posso me olhar? De que forma eu posso transformar padrões? De que forma eu posso trazer a minha vida de uma forma mais fluida? Então, aqui, dentro da plataforma, a gente tem terapias, workshops, retiros, cursos, tudo que, de alguma forma, possa, os deck talks, né, essas trocas, ajudar nesse auto-olhar, né, nesse auto-amor, nesse autocuidado. Né? Então, hoje, eu estou aqui com essas 4 mulheres incríveis para a gente falar sobre um assunto que é um assunto que eu vivi, que eu vivo, e que muitas mulheres que eu conheço vivem, né? E que é como a gente equilibrar, né, a nossa vida sendo mãe, sendo mulher, né, sendo também a profissional, né, a criadora, o artista, ou o que for, né? Como é que a gente faz isso? Não é mole, né? E a gente vai trocar um pouquinho aqui sobre isso nessa noite. Então, vou apresentar para vocês um pouquinho cada uma delas, tá? Débora Leite,
Ela é mestre em marketing de serviço, co-criadora da Becoming, terapeuta, facilitadora e mentora na área de desenvolvimento humano, escritora e palestrante. A Bia, ela é fundadora do ateliê de videobiografias 1 para 1. Eu quero muito, um sonho ter um vídeo dela maravilhoso, editado, e autora da autoficção Minha Vez, que é o livro que eu falei, indico para que todo mundo leia, assim, de coração e olho aberto, engoli o livro. Mônica Guinle é historiadora, psicóloga clínica, fundadora do Humano Possível, que é um projeto lindo, é um coletivo que promove a conexão humana e desenvolvimento pessoal. Então, depois também visitem lá para conhecer um pouquinho. E a Silvia Heingans, seu nome é difícil de falar, Silvia, mas eu falo. É uma médica holística, né? Ela é uma médica que se especializou nesse outro lado e que une, né, esses dois lados, a ciência e a espiritualidade. Lindo demais. Criadora do processo DNA Flow, onde podemos compreender as dores do corpo e da alma, né, e libertar, desfrutar do nosso próprio caminho. Então, com essas 4 pessoinhas lindas aqui agora e com todas essas pessoas que estão aqui assistindo a gente dá início a uma roda de conversa, a uma mesa redonda, e eu vou fazer a primeira pergunta. Eu vou começar pela Mônica. E vou pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre o título mesmo que a gente colocou ali, né? Como você faz, você tenta, porque às vezes a gente não consegue também, está tudo certo, né? Equilibrar a maternidade com essa mulher, tanto no autocuidado, né, quanto na relação, né, afetiva, e com o seu propósito de vida. Prazerzão estar aqui com essas mulheres super potentes, né? Muito prazer. Você sabe que desde que você me fez o convite, eu fiquei pensando, a minha tese de final de curso de psicologia foi exatamente sobre o desejo feminino. E aí caiu na minha mão, as coisas não são à toa, caiu na minha mão a tese de uma argentina, que ela falava sobre 3 tipos de mulher. A mulher, e é engraçado porque ela situou esses 3 tipos de mulher, é uma tese da década de 70. Ela falava, a mulher carioca é a mulher erótica, é a mulher que bota energia no corpo, na sensualidade, na sexualidade. A mulher argentina é a mulher que coloca energia no trabalho, é a mulher que bota esse eu sou no lugar da profissão, né? nesse ser do mundo. E a mulher chilena é a mulher que coloca essa libido, essa energia na família, nos filhos. Então, o sucesso dos filhos é o meu sucesso, né? E são aquelas crianças que sempre estão apresentadas para o mundo como crianças perfeitas. E aí eu fiquei pensando, quando você fez esse convite, eu falei, gente, quando eu assisti Sex and the City, vocês lembram dessa série? Que tinham 4 mulheres, né? Eram 4 mulheres, na verdade, tinha mais uma além dessa da tese, que era a mulher que coloca a energia toda na relação, né? Era a Sarah Jessica Parker colocando aquela energia toda naquele homem, naquele big. E aí eu fiquei pensando, né? A minha formação também, antes de ser psicóloga, é historiadora. Eu falei, eu acho que a gente vem de um século XX, de superespecialização. Era exigido da gente ser super especializada, até num setor desse, né? Ou eu era muito focada na minha beleza, na minha sensualidade, ou eu estava muito focada na maternidade. Agora eu sinto como se a gente precisasse ser boa em tudo. Mas não dá mais para ser especializada, não dá para ser só mãe, uma puta mãe, né? Ou uma super trabalhadora. Então, assim, a sensação que eu tenho é como se hoje a gente precisasse jogar nessas 4 linhas, no mínimo, né? Se a gente for pensar em área de atuação. E, para mim, fica muito claro que eu preciso meio que mexer nas minhas cartas, sabe? Então, assim, hoje, né, eu com 51 anos, como é que eu estou colocando energia? Eu percebo que eu boto muita energia no meu trabalho, porque é um lugar onde eu sinto essa necessidade hoje de uma troca imensa, então é muita energia no consultório, em palestra, em troca, muita energia na maternidade, porque eu tenho 2 filhos, um de 12 e uma de 20, então tem uma demanda, estou botando menos energia, né, no corpinho, o corpinho não está com a energia que devia estar, eu não estou colocando talvez tanta energia na relação. A relação é boa, a relação está ali, tem uma pessoa que está comigo há 20 e tantos anos, então super cúmplice, e me ajuda nessa história. Então, o que eu percebo é que durante a vida eu fui mexendo nessas cartas, sabe? Eu fui
redimensionando. Eu acho que hoje, daqui a pouco, com 50, eu estou assim, se eu não botar energia na minha relação e não botar energia no meu corpo, daqui a 5 anos eu estou estrupiada, porque eu já estou com dor na coluna. Então, assim, eu acho que é uma constante mudança de perspectiva, sabe? Eu acho que isso é o tempo inteiro. Para ser saudável, a gente precisa mexer nessas cartas o tempo todo. Mas hoje eu acho que a minha distribuição está um pouco assim. Muito Faz obrigada. sentido isso para você? Faz Essa coisa sentido, claro que da faz Luísa da tese sentido. com Sex and the City, eu acho que é. Faz total, total. E assim, eu quando me apresento, né? Eu nem me apresentei hoje, né? Mas eu quando me apresento, eu gosto de colocar em qualquer coisa da minha bio assim, mãe de 2 seres de luz, começando, né? Porque eu falo que é o meu maior projeto de vida, que era o meu maior sonho. E é difícil, é muito difícil, porque aí você ser mãe, né? E aí, no meu caso, que sou separada, né? Há 5 anos. Então, a energia fica do trabalho muito forte nos filhos que nascem no DEC, na Xamanflix, né? Fica muito nos filhos, e agora é como trazendo isso para mim, para o meu auto-olhar, para o meu auto-amor, para que esse amor possa chegar de uma forma mais curada. Né? Porque senão aí entrava na Viviane Yang lá da frente, que atraiu o que eu não quero mais atrair. Então, a gente perceber isso também, né? E é lindo demais a gente poder mudar todo o tempo Esse da lugar da vida. maternidade, eu confesso para vocês, para mim, eu acho que é a tarefa mais difícil da vida. Para mim, assim, você saber esse limite do amor, do educar, né? Porque o educar tem a ver com essa coisa meio saturnina da astrologia, da gente cercear, da gente ceifar, né? De direcionar. Não é só o glamour, a coisa bacana da maternidade, do amor. Tem um Não, lugar ali que eu acho muito difícil, esse limiar, sabe? De a gente conseguir direcionar sem castrar, né? exatamente, de dar Olhar para a liberdade, mas criança sabendo o como limite. potência. Eu acho muito, muito desafiador isso. Muito. Mas é incrível. Porque seus filhos É. são incríveis e você sabe disso. Ai, ai. Agora eu vou passar para a Bia, que está bem grudadinha na Mônica aqui. Fala para a gente um pouquinho, minha amiga, sobre como equilibrar isso tudo, como ser essa equilibrista aí na relação, no seu autocuidado, com as suas filhas, que tem 2 filhas lindas. Tenho. Ai, obrigada, amiga. Estou felicíssima também de estar aqui ouvindo vocês, mulheres experientes, com histórias lindas, pelo visto, de vida. Para mim, não tem nada mais rico assim do que. Acho que a melhor fonte de aprendizado é ouvir a história das outras pessoas e acho que a troca é muito rica. Não tem resposta, né, Vivi? Eu não tenho, eu não trago respostas. Mas eu sinto que eu tô ainda assim, eu ainda tô nessa, bom, pro resto da vida, né? Mas ainda é muito fresco, assim, né? Minhas filhas são relativamente novas, né? Tem uma de 7, uma de 9, não tanto, mas ainda sou separada também, então a minha relação com elas é muito, né? Muito visceral, assim, uma casa de mulheres, energia feminina altíssima. E eu fiquei muito pensando assim, né, o que trazer assim de útil para quem, né, veio ouvir e às vezes está precisando ouvir, né? E fiquei pensando, eu falei, cara, é tão engraçado porque assim, eu fui no enunciado, né? Assim, a resposta geralmente está na pergunta, né? Falei, como equilibrar a maternidade com a mulher? Já parei ali, falei, bom, peraí, então vamos equilibrar o quê, né? Estamos equilibrando o quê? Eu fiquei, bom, aí quando a gente tem filho, a gente se torna mãe, e aí tem todos os outros papéis, aquela coisa toda que todo mundo já sabe, todos os outros papéis que se desequilibram, e cai aquela bomba da maternidade, que você nunca, esse papel a gente, né, quando é mãe pela primeira vez, a gente nunca exerceu, e que joga todos os outros para escanteio, né? E a gente fica, para mim, foi um processo de repente eu tive um clique, assim, de entender que eu nunca tinha me feito a pergunta de que mãe eu quero ser, né? A gente vai reproduzindo o papel da mãe que a gente teve, né? E a gente vai rejeitando algumas coisas, acolhendo outras, e aí a gente percebe que a gente tem que construir essa terceira coisa, que é a mãe que a gente quer ser. Então são tantas etapas, né? É um processo tão
São tantas pecinhas do quebra-cabeça que a gente tem que ir descobrindo uma por uma. Ah, tá. Ah, eu quero ser isso aqui. Ah, então agora que profissional eu sou? Ah, agora que mulher eu sou? Ah, agora... E aí eu fiquei pensando, eu falei, é tão fácil quando a gente tem que equilibrar, né, assim, 1 quilo de feijão com 1 quilo de algodão, bota tudo 1 quilo na balança, tá tudo certo. Como é que você bota o mesmo peso para mãe, para mulher, para profissional, né, para artista, para whatever, o que for? Qual é a medida, né? Como é que a gente sabe que está equilibrado, né? E, e fiquei pensando que essa medida é o autoconhecimento, realmente. Para mim, o livro é isso, assim, a nossa medida para entender se a gente está conseguindo equilibrar ou não não tem saída, né? Assim, você pode até tentar fugir, eu acho que a imensa maioria das pessoas foge, né? Porque, de fato, maternar é o espelho, né? Para você se encarar suas vulnerabilidades. Para mim, não tem nada mais denso, né, do que o cuidar, qualquer tipo de cuidar, né, não só da maternidade, mas acho que o cuidar te coloca esse espelho para você olhar para suas vulnerabilidades e não tem jeito, é ali e eu sempre tive muita clareza que eu queria ser uma mãe muito presente, né? Eu tinha essa vontade, eu quero estar ali. E aí quando você é mãe, você começa a entender, bom, mas também se eu fico full time aqui, eu também não estou 100% feliz fazendo isso, não tá legal. Mas até você ir percebendo, né, as coisas são cliques que você vai tendo e que só o autoconhecimento te traz, né? E olhar para a história de outras mulheres também vai fazendo esse clique, né? Ah, poxa, legal, olha só o caminho que ela seguiu. E cada história é uma história, né? Até você entender também que a sua história é a sua história. E você precisa encontrar o seu caminho com o seu autoconhecimento, que não tem fórmula, também é um caminho, né? Também é um longo caminho. E eu não sei como, não, mas assim, hoje na minha vida eu resgatei, né, o propósito profissional da minha vida, né? Eu fui sócia com meu ex-marido, a empresa acabou, o casamento acabou, tudo foi acabando, né? Foi tudo acabando em sequência, aquele dominó caindo, a maternidade veio, eu vejo aquele dominó assim, caindo tudo, e aí tendo que voltar pecinha por pecinha. Então hoje, 2015, 6 anos depois, eu consegui voltar a fazer o que eu fazia, que é o que eu amo fazer com a minha empresa. Mas até chegar aqui e eu entender e me empoderar e reconhecer o meu valor como profissional, eu tive que ir lá trabalhar na Take For, onde a gente se conheceu. Para que eu fui para lá? Para entender o meu valor, porque eu não sabia qual era o meu valor. Quanto eu valho? Eu empreendi anos. Aí fui mãe. Quanto é que eu custo no mercado? Qual é o meu preço no mercado? Quanto eu valho? Né? Eu não achava que eu era capaz de empreender sozinha sem ele, né? Eu tinha empreendido com ele a vida inteira. Como é que eu vou tocar esse negócio sozinha, né? Voltei para o mercado e eu acho que eu voltei para isso. Não, voltei por necessidade também, né? De grana, mas acho que principalmente por isso, para entender e ter um espelho na minha frente e falar, é isso aqui, esse é o meu valor. E aí, quando eu, de fato, consigo entender o meu valor e falo, não, eu não sei viver sem fazer isso realmente, aí eu consigo voltar a fazer 1 para 1 e a vida, através dos caminhos mais tortuosos possíveis, né, me coloca no caminho da 1 para 1 de novo. Então, hoje eu tenho o papel da profissional, né, de mãe, que é muito presente na minha vida, né? Eu estou sozinha, então eu não tenho esse papel da mulher, amante. Esse papel ainda está vago na minha vida, a energia está baixa ali. Mas voltei a fazer coisas que eu não fazia, né? Assim, eu voltei a ler muito, voltei a música na minha vida, que, né, são coisas que você vai abrindo mão ao longo do caminho e você começa a entender que não pode abrir mão, né? Tem coisas que você não pode abrir mão. Então, hoje, depois de muitos anos, depois de muito perrengue aí, eu acho que eu estou no momento realmente, eu consigo ver isso com clareza, assim, eu estou equilibrada graças a uma enorme rede de apoio familiar, né? Meus pais que me apoiaram o tempo inteiro, porque sem isso também eu não conseguiria encontrar esse equilíbrio. E consigo hoje encontrar uma paz, assim, de falar, cara, minha vida tá... 2021 foi o primeiro ano que eu consegui ver um caminho.
sabe? De equilíbrio. Mas é um processo árduo, né? É um processo árduo. Hoje eu olho para tudo que eu vivi, assim, escrevi no livro, e já olho com outros olhos, né? Já falo, caramba, como é que eu não via isso? Caramba. Enfim, não sei se eu respondi, Maravilha. mas é por aí. Com certeza, vai subindo um degrauzinho da consciência, né? E aí você vai começando a ver de cima, o olhar de águia, né? E aí você É vai isso. começando a entender cada passinho que você passou. É porque só o fato de ter consciência já é tudo, né? Eu falo, se a gente É, tivesse uma faculdade para aprender a ser mãe, se a gente fizesse uma faculdade 4 anos antes de ser mãe para aprender, a teoria ia ser muito bom, mas na prática mesmo a gente vê que a teoria é outra, né? Não é tem verdade. caminho, né? Tem que viver para aprender mesmo. É isso. Até Com porque cada certeza. filho exige da gente alguma coisa, né? Não tem nem Diferente. como aprender a maternidade, porque Não tem. a maternidade acontece numa interseção, né? Do que aquele filho vai estar pedindo para a gente, do que a gente vai se ver naquela relação. Então, realmente não tem como vir com o manual, gente. Uma É coisa de verdade. louco. Essa coisa da maternidade é um desafio mesmo. É uma insanidade, né, gente? É uma insanidade. Ai, mas é Se maravilhoso. contassem, ninguém ia ser. Se avisassem antes, ninguém seria. Eu acho que os filhos são professores, né? Na verdade, eu acho que os filhos são os Total. grandes professores da gente, assim. A gente Exatamente. se Eu dá falo que os conta meus de me várias resgataram. coisas. Não. Exatamente. É uma escola de vida, né? Então, eu vou aproveitar agora, para mim, a primeira que está aqui é a Silvinha. Para a Silvinha, gente, que tem 5, contar para a gente como foi isso. E ela teve Então, 5 filhos e muitos maridos, e hoje está aí inteirona. Conta um pouquinho para a gente como é que você faz para equilibrar isso tudo. então, na verdade, eu tive 5 professores, né? 5 seres de luz, assim, que eu tive a honra de ser a mãe. E foi muito incrível, assim, eu concordo com o que todas falaram, mas a vida, para mim, é uma dança, né? Que cada dia é uma coisa diferente, cada filho te pede uma coisa diferente, ou para você ensinar, ou para você soltar e deixar ele descobrir, né? É uma descoberta, assim, contínua, né? E até os 3 primeiros filhos, a gente morou na roça. A gente morou em Visconde de Mauá. E lá eu sempre tive vontade de ser médica, né? E lá eu fiquei amiga das herveiras e aprendi a benzer, e aprendi a mexer com as ervas lá. E aí, um dia minha mãe mandou uma carta, naquele tempo era carta, né? Dizendo de um curso de homeopatia. E aí eu fui lá e pedi para ser comovinte, eu não era médica ainda, eu me formei depois. E aí deixaram eu ser comovinte, né? E aí eu me apaixonei, eu falei, agora o meu quarto filho, ele estava com já 2 anos, eu falei, agora eu vou fazer medicina. Aí fiz uma reunião de família, aí os mais velhos falaram, mãe, tá bom, mas a gente topa, bora então. E aí o meu ex-marido falou assim, vai, você não vai passar mesmo? Aquilo foi a melhor coisa que alguém podia ter me dito, né? Porque alguém com a lua em Sagitário, você falar, você não vai conseguir, aí acabou, né? Aí foi maravilhoso, porque eu passei. E aí a gente se mudou para Vassouras, porque era uma cidade pequena e, nossa, foi ótimo. E foi legal, porque Silvia, assim, eu você acho foi fazer medicina quando você já tinha 4 filhos quando você resolveu eu fazer tinha, medicina? sim, eu Exatamente. tinha Que é 4 filhos, sensacional, sensacional. Então, foi muito importante, porque eu acho que uma imagem ensina mais do que muitas coisas. Então, eu acho que aquela minha força de estudar até de madrugada, porque assim, eu chegava da faculdade, queria dar atenção para eles, não ia ir estudar. Aí depois todo mundo dormia, aí eu ia estudar, eu estudava até 2, 3 horas da manhã, assim, eu dormia muito pouco, realmente.
e sonhava com as coisas. Quando eu tinha prova, eu sonhava com a matéria que ia cair na prova. Tipo isso, eu fui ajudada, os espíritos me carregaram. Claro que teve muito suor, né? Mas que eu fui ajudada espiritualmente, com certeza, gente. Não tem outra explicação mesmo, não. Merecimento. Então, todos são pessoas realizadas, sabe? Felizes, e isso é uma grande realização para mim, né? E durante a faculdade, eu fiz porque assim eu queria fazer medicina natural e saber diagnosticar bem, porque eu via que as pessoas que faziam terapias naturais, elas não conseguiam fazer um bom diagnóstico. E aí eu me foquei no diagnóstico. Mas aí no meio da faculdade, eu me apaixonei pela cirurgia, ver o corpo humano vivo, se movendo, coração batendo. Nossa, é uma coisa, né? E aí depois realmente eu voltei o meu propósito inicial, né? Aí eu fiz o curso de homeopatia direitinho, né? Sem ser comovente, e de acupuntura. E aí eu percebi que a doença era bem mais profunda do que isso. Então aí eu fui para psicologia transpessoal, para frequência de brilho, para hipnose ericksoniana, e aí eu fui sempre achando que alguma coisa ia me ajudar um pouco mais, né? Aí fiz memória profunda, fiz alinhamento energético, Fogo sagrado fogo comigo. sagrado, né? Constelação, reiki, uma infinidade de coisas. Vou ficar até amanhã aqui falando. E aí, um belo dia, assim, eu acordei e fiz o Helper do Pathwork também, né? Que são 10 anos de formação para você conseguir compreender o ser humano e como que acontece o autoconhecimento. Você compreender as máscaras, o eu superior, o eu inferior. Tudo isso foi muito importante no meu processo. São 10 anos de formação. E foi assim maravilhoso para mim. Hoje eu sou outra pessoa, realmente. Vale muito a pena mesmo você ir nesse caminho, né? Assim, de realmente ver que o sintoma da doença ele é abençoado, porque ele te mostra justamente aquilo que é para você trabalhar, né? O que é para você Sim. purificar. Então, um belo dia eu acordei com esse nome, DNA Flow. E aí eu fiquei, né? Que é isso? Que nome é esse, né? Aí eu comecei a meditar em cima dele, e aí eu vi que eu até ainda estou criando ele, né? Que é um conjunto dessas terapias todas, porque eu acho que uma terapia só é pouco, né? Vocês também que são terapeutas percebem isso, né? Com Que certeza. sempre você pode olhar de um outro ângulo e vai incorporando. E aí eu estou ainda construindo isso, como vai ser esse DNA Flow. Então é Maravilhosa. isso. E hoje você consegue ter o seu autocuidado, né? Ser uma Sim, cuidadora, né? E os filhos já estão crescidos, então esse equilíbrio fica mais fácil de uma certa forma, né? sim, porque assim, se você não se ama, não tem jeito de você amar o outro, de cuidar do outro, de se doar. Primeiro você tem que se doar para você. Não ser egoísta, ser autofocada, mas se cuidar. E aí, quando você não está bem, você pesquisar por quê, pegar o travesseiro, abraçar a sua criança. O que você Exatamente. quer? O que você quer? Então, Coisa é isso. linda. Obrigada, obrigada. É uma história de vida linda, é uma pessoa que vocês merecem conhecer, porque, nossa senhora, é uma enciclopédia viva. Ai, ai. Débora, meu amor, fala pra gente você agora um pouquinho, que tem gêmeos, gente.
teve gêmeos, foi com mais velha, não foi? Quando eles são Então, novinhos. é isso aí. Então, primeiro, assim, muito obrigada. Muito obrigada por você, sempre que fala, me apresenta, me traz esse carinho do lugar da sua vida. Você também tem um lugar muito especial. Os workshops que eu participei fizeram uma grande revolução na minha vida. A Becoming nasceu a partir dos dois, né, Coisa deles. linda. Então, muito obrigada a você. Eu acho que nós duas, então, fomos presenteadas com esse encontro. Muito obrigada. Com Muito certeza, obrigada a todas, reconexão de almas, né? com certeza. E Obrigada. muito obrigada a todas as mulheres que compartilharam a sua história, porque a gente está vivendo um momento de reunir mulheres para falar, né? Reunir mulheres para... É uma coisa tão ancestral isso, assim, eu me sinto tão honrada, sabe, de estar vivendo esse momento, da gente poder ter um espaço de compartilhar nossa história, de ter outras mulheres ouvindo, e de ver o quanto a gente é potente, como é que a gente acreditou naquela história de que mulher era sexo frágil. Eu não me conformo da gente ter acreditado nisso. Porque nós somos muito potentes. Então, a minha história, essa história de equilibrar, você fala equilibrar e logo me vem aquela imagem dos pratinhos, né? E um pratinho sempre cai, sempre quebra e a gente não dá conta de tudo mesmo. Tem horas que a gente dá conta, e tem horas que a gente dá mais conta, e tem horas que a gente dá menos conta, e assim a gente vai levando a vida. Eu fui mãe com 46 anos de idade, com fertilização in vitro e óvulos doados, porque aos 40 anos eu não tinha mais óvulos. E quando eu recebi esse diagnóstico da doutora Marice Silertal, que ela falou isso, assim, meu mundo caiu. Acho que eu fiquei 3 dias chorando, eu e meu marido, e a gente falou assim, caramba, a gente não vai realizar esse sonho. Que, na verdade, era um sonho muito mais dele do que meu. Porque até então eu falava que não queria ser mãe, que isso não era para mim, que eu queria viajar, que eu queria... Tanto que eu fui fazer o mestrado em marketing de serviços na França antes de eu engravidar. Eu falei assim, vou fazer o seguinte, depois que eu tive esse diagnóstico, eu falei assim, eu não quero mais pensar nisso, tudo bem, não vou ser mãe, então eu vou viajar, vou fazer meu mestrado, e depois eu volto a pensar nisso. Porque essa história de óvulos doados eu nunca tinha escutado. E aí eu fui pesquisar, fui entender o que era isso. Achei meio absurda. Como assim? Um óvulo de uma outra mulher colocar dentro de mim? Quem é esse ser que vai nascer? E até o dia que eu tive um grande clique, que foi uma virada de chave, que eu falei assim, nossa, eu que falo tanto de espiritualidade, que busco tanta espiritualidade, eu estou me boicotando de ser mãe porque um óvulo não é meu, mas quem vai precisar vir são espíritos que vão habitar um corpo que só precisa de um veículo. Os meus filhos são espíritos, espíritos de luz que eu vou receber e que eu vou gerar dentro da minha barriga. Não importa se o óvulo é meu ou se não é. Porque eu estou sendo materialista se eu estiver só apegada a essa ideia do óvulo. E aí isso mudou tudo. Porque eu compreendi que eu queria, sim, ser mãe. O que me impedia era um grande medo, um pavor, na verdade, porque eu escutava da minha mãe que eu fui muito rebelde, que eu dei muito trabalho quando adolescente, e ela falava, você vai ter uma filha pior do que você. E eu falava assim, meu Deus, eu estou ferrada, né? Se eu tiver filhos que deem mais trabalho do que eu dou, eu estou muito ferrada. Então, era uma construção dentro de mim de medo, muito medo de ter filhos que me dessem muito trabalho, como eu dava para os meus pais, e medo de ter uma criança com alguma doença, síndrome de Down, sei lá, o que mais me vinha era a síndrome de Down mesmo.
E aí eu fui fazendo vários trabalhos energéticos, fui buscando, encontrei pessoas incríveis que me tiraram, conseguiram fazer com que eu enxergasse essa possibilidade. E, e tive uma pessoa em especial, que foi a Paz. Ela faz mapa astral, e ela faz um mapa astral. Ela é bem conhecida, talvez vocês conheçam ela. E ela faz uma mapa astral diferente, que ela dá uns esporros, sabe? Ela briga, ela bota o dedo no nariz e tal. E eu ganhei esse mapa astral de uma amiga, e ela falou assim: olha só, você veio para essa vida para gerar, você está entendendo? Eu, tá bom. E como assim gerar, né? E aí eu fui em busca disso tudo, muito por conta disso que eu escutei dela, até chegar a esse diagnóstico e até ir lá fazer meu mestrado. E quando eu voltei, eu falei assim, bom, então tá, então eu vou ver o que é esse negócio de óvulos doados. E aí fui fazer uma consulta com o Dr. Marcelo Vale, na Clínica Origem, e eu achei ele gatíssimo, cheirosíssimo, sedutor. E ele falou assim, mas qual é o problema? Isso está sendo muito estudado, deu todas as explicações científicas. E eu virei para ele no final e falei assim, tá bom, eu concordo, mas faz um favor para mim. Ele falou, claro. Eu falei, encontra uma mulher bem bonita. Aí ele falou, eu estava pensando em colocar os óvulos da Luísa Brunet, o que você acha? Aí eu falei, olha, eu acho que ela é um pouco alta, eu tenho 1,50 m, né? Eu falei assim, acho que ela é um pouco alta, os bebês vão ficar desconfortáveis na minha barriga, né? Uma mulher tão alta. E assim eu saí de lá, muito confiante que ia dar certo. E na primeira vez não deu certo. E aí eu briguei com Deus. Eu falei, olha só, o negócio é o seguinte, se não for para ser, então me diz logo que não é para ser, porque a próxima vez vai ser a última. Se não der certo, eu vou partir para minha vida para ser outra coisa, para fazer outras coisas. E aí nisso meu marido já estava, olha, se você não for mãe, eu não sei se a gente vai continuar juntos, porque meu sonho é ser pai. E aí deu certo. Vieram João e Maria, hoje estão com 6 anos, são a razão da minha vida, a melhor coisa que eu fiz na vida, sem dúvida, não tenho a menor dúvida disso. E um grande presente, os dois, apesar dos desafios, apesar de ver a minha relação mudar depois do nascimento deles. A gente foi namorado, né, por 16 anos, e de repente vieram 2 crianças para dormir no meio, para nananã. Então, mudou tudo. E mudei inclusive de profissão. Eu era executiva, trabalhava no mercado corporativo já há 30 anos, na área de marketing, comunicação, treinamento. E aí eu fui entender que, como a Bia disse, não tem caminho que não seja, caminho de consciência que não seja pelo autoconhecimento. Então, me tornei terapeuta, hoje eu trabalho com constelação, barras de Axis, Theta Healing, e fundei, junto com mais 2 amigas queridas, a Dani e a Marta, a Becoming, que é para levar essas terapias para dentro das empresas. E como é que equilibra? Não sei como é que equilibra. Eu acho que tem horas que equilibra, tem horas que desequilibra, tem horas que a minha energia vai mais para o trabalho, tem horas que vai mais para mim, tem horas que vai mais para eles, tem horas que eu vejo que eu estou na merda, e aí eu busco algum terapeuta para me ajudar, e falo assim, ó, não estou dando conta, me ajuda aí. E assim a gente vai indo. Eu acho que o que dá a sustentação, na verdade, eu acho que mais do que equilibrar, o que dá a sustentação é essa força interior que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai se conhecendo. E aí a gente consegue trilhar esse caminho com mais força. E através da constelação, Silvia, eu também descobri que eu sou mãe de 5. 3 no céu e 2 na terra. Exatamente. É isso. É verdade. Eu sou mãe de 5 também.
3 no céu que e lindo. 2 na terra. Temos algo em comum, além de outras coisas. Coisa linda. Obrigada, minha amiga. Vou perguntar para as pessoas que estão aqui participando com a gente se querem falar alguma coisa, se querem perguntar alguma coisa, se querem trocar, se querem dar um oi, antes da gente passar para a segunda pergunta. Alguém? A Isis ali, gente, também. A Mila, fala alguma coisa. Oi! A Isis ali. Ai, confira. Ah, eu vim só pelo um oi mesmo. Eu tô meio perdida. Eu acabei de chegar da aula. Eu não sou mãe, mas eu tenho 60 crianças. Perto. Eu ia falar isso, você não é mãe? Mais ou menos. Mais ou menos. Cara, às vezes a gente faz um trabalho aqui que é ser a mãe da mãe. E esse é o processo que a gente está aqui agora. E tem sido muito bacana tá nesse processo descobrindo. Tô bem mais a fundo na família, né? Entrando bem dentro da casa das crianças, até por conta da pandemia. E esse é o meu esquema agora e tô passando só para dar um oi. Também queria ouvir vocês, mulheres maravilhosas. Às vezes é tão bom ouvir, né? Mônica, eu vim porque eu vi seu nome. Eu falei, a Mônica vai falar. Coisa Vou lá. linda, viu? Coisa mais linda do mundo, gente. Paixão. Ela é demais, né? Ó, Muito bom. a Sátia, filha da minha amada Silvia, está ali botando, ó, beijos para minha mãe Silvia, maravilhosa por ser mãe, avó, amiga. Abre sua câmera aí um pouquinho, se der. Eu queria dar um beijo em vocês. Falar que eu tô Oiê. amando. Meu Deus, amigona! Camila, linda! Essa é minha irmã, gente. Primeiro dia que eu tenho cabelo que eu botei em mim. Eu tô me achando. Tô me achando super menina. Tô amando isso. Adorei! Eu levei um susto quando eu falei, gente, é a Camila mesmo? Tipo, aqui na orelha, assim, ó. E foi muito bonito, porque é um movimento muito feminino que está acontecendo para mim. A minha irmã Vivi está aqui, lindona, conectando todo esse povo feminino aí. Me motivou e me inspirou muito nesse caminho. E está sendo muito lindo, assim, poder ter depoimentos de mulheres tão maravilhosas, histórias tão diversas. Em especial, o depoimento da Débora me toca muito, porque ele se conecta muito com a minha história. Eu congelei meus óvulos no ano passado, foi um movimento muito lindo. No ano em que eu completei 40 anos, eu decidi que eu ia deixar de ser a menina do mundo para ser mãe. Por mais que eu ainda não tivesse encontrado um parceiro, por mais que eu ainda não tivesse efetivamente tido a familhinha perfeita, porque a minha irmã sabe bem, eu nunca tive esse sonho assim de tudo muito tipo da margarina. Minhas coisas sempre foram muito doidas. Mas aí, aquele movimento de ir sozinha lá, inclusive na mesma médica, né, Débora, Cecília Hertal também, que é uma pessoa maravilhosa, né? E foi muito simbólico um movimento feminino, assim, libertário, de eu entrar naquele lugar sozinha, tá lá cheio de casaizinhos, eu ir lá só, para congelar meus óvulos, e me senti muito feliz, assim, dessa altura da nossa vida, a gente ter a oportunidade de poder ser mãe e construir uma nova forma de se ter família, independente de você ter que preencher os papéis antigos, né, de se ter uma família, porque se tem que ter uma família. E muitas mulheres viveram durante muito tempo, vocês devem saber o que eu estou falando, presas a um casamento que não as contemplavam mais e sem coragem de abrir por conta dos filhos, enfim, honro muita história de todas elas. E é muito bom saber que hoje a gente se une, a gente se ajuda nos processos de sermos mais livres, mais felizes e com relacionamentos verdadeiros, né? Pautados no amor, no respeito, no pertencimento real, né? Então, obrigada por vocês estarem aí falando sobre essas coisas lindas. Está sendo muito bom. Irmãzona, te amo. Que saudade. As duas irmãzonas.
Eu ia te falar isso, que eu acho que você vai fazendo família, né, amigona? Os laços você vai fazendo, não é à toa que a gente tem esse amor, porque onde você vai passando, você vai fazendo família, minha filha, É isso, é né? isso. É Eu acho que muito isso é um amor legado, espalhado. eu acho que isso é um legado muito forte que a nossa família carrega, né? Porque o meu irmão era isso puro, né? E sempre foi, né? E eu acho que meus pais tiveram uma sorte assim muito grande, porque eu acho que eles têm 3 filhos que são exatamente isso, são abertos para a família. São pessoas que estão abertas para conhecer e trazer as pessoas como irmãos para a própria vida, né? E a minha irmã faz isso lindamente. Eu faço isso porque eu nasci para ser isso. Meu irmão era isso. Isso é muito lindo, não tem preço. E você lá com a amigona, aí já fica amigona, irmãzona, tudo zona, quando a gente vê é tudo uma família só, né? É lindo demais. Sei, ele quer falar um Ô, pouquinho? irmã, tá lindona, irmã. Obrigada. Seu Pois evento é, tá lindo. hoje eu estou até com coisa vermelha, gente. Não sei o que me deu, é esse feminino lindo que está aqui hoje. Eu vesti uma roupinha linda porque eu vinha no seu evento. Ó. Olha lá, gente. Ai, que lindeza, de cabelo comprido e roupinha linda. Ó, tá vendo? Para você que eu pus. A linda. Linda, Obrigada por estar Vivi, como aqui. sempre. Linda. Obrigada, meu amor. E Camila, não você? Como é que está sendo para conheci. você participar? Tá ótimo, muito bom. É uma delícia uma reunião dessa, a gente poder conectar com você. Não conheço a maioria, né? Estou adorando participar, viu? Muito obrigada a todas. Que bom, fico muito Tá muito feliz. bom. A Sati abriu a câmera, tadinha. A gente ficou falando, ela já fechou. Ó, se você quiser entrar para falar, ah lá ela. Oiê, eu vi uma foto linda da família completa com a sua mãe. Que honra, que sorte poder estar todo mundo junto, né? Ah, então, estou adorando o encontro. Parabéns aí, porque o tema, esse equilíbrio, a gente, com essas experiências, né, que a gente vai aprimorando o nosso equilíbrio, né? Eu também sou mãe, né? E sou mãe de 2 e mãe de 2 enteados, então são 4 filhos. E também tem esse aprendizado todo em busca do equilíbrio, que o equilíbrio não vem de uma hora para outra, né? Então não adianta quem está ouvindo se culpar e se cobrar e se punir, porque é um autoconhecimento mesmo com a vida, com as experiências, com os estudos que a gente vai desenvolvendo. Um beijo aí para vocês. Bem-vinda, obrigada pela presença, viu? Um beijo, meu amor. E Yolanda quer falar? Estou vendo o rostinho dela ali, ó. Quer dar um oi? Sim, eu sou portuguesa, espero que percebam o meu sotaque. Ai, que lindo! Adoro! Eu não sou mãe, mas estou adorando ouvir-vos, estou a aprender muito e vim pela Mónica e, portanto, estou a captar cada palavra que vocês vão dizendo e cada frase e foi bem precioso o depoimento de todas vocês, também da Débora, acho que é Débora, porque é exatamente o que eu sinto no momento, como ainda não sou mãe, muitas vezes dou por mim a pensar se é o meu propósito ou se devo continuar a viajar, porque por enquanto ainda sinto que preciso de conhecer o mundo, como a Camila também falou, então é bem interessante, porque por vezes também tenho muito essa vontade de ser mãe, então é bem interessante saber cada ponto, cada ligação e cada experiência que vocês estão tendo na maternidade. Obrigada. Eu que agradeço muito a sua presença. Obrigada. Viu? A gente vai passar, então, para uma segunda pergunta, por isso que eu deixei uma coisa mais ampla e deixei elas falarem um pouco mais. Em vez de a gente ficar com um monte de tópico, é muito mais legal deixar fluir, né? Então, na segunda, é exatamente a gente falar sobre, que algumas já deram uma pincelada, mas aí a gente vai um pouquinho mais a fundo, que eu acho que é muito importante o que a Sátia trouxe, né? Gente, para conseguir chegar nessa Viviane que eu sou hoje, eu ralei muito
É uma relação muito grande, é uma escolha. A gente precisa escolher e querer quando a gente realmente quer olhar cada buraco desse, né? Da onde vem uma rejeição, da onde vem uma culpa, da onde vem quantas vezes o perfeccionismo. Eu tenho 2 filhos, um de 15 e de 16, 2 homens imensos. Até onde eu deixo livre, né? E aí, ou até onde a gente dá um espaço maior para eles, né? Ou a gente dá um limite aqui, e eu sou muito amiga. Então, como é que a gente vai fazendo isso, né? E isso é um aprendizado, dia a dia. E eles entenderem que a liberdade é muito mais difícil, porque a liberdade a gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos. Eles podem fazer o que eles quiserem. Então, isso traz também um amadurecimento. E assim, e cada um vai aprendendo de uma forma. Então, eu passei por muitas, todas as terapias que tem no deck, eu já passei, e muitas outras. Então, assim, é muita relação, mas eu passaria de novo por tudo, e por mais ainda, se eu soubesse que eu chegaria aqui, onde eu cheguei hoje, me sentindo bem, me sentindo inteira, tendo, sim, a balança assim, ó, muitas vezes, uma hora que você vai mais para cá, mais para lá, e aí você puxa de volta, e aí, peraí, isso aqui está demais, puxa de volta, e é tudo no autoconhecimento. Então, essa pergunta vai ser exatamente sobre o como cada uma de nós escolhe, né? Ou, na verdade, qual a sua opinião sobre a importância disso, do autoconhecimento, e como para tomar essa consciência, né, disso, de que a gente não é Mulher Maravilha, a gente não quer dar conta de 10 mil coisas ao mesmo tempo, e como a gente faz para ou meditar, ou caminhar, ou o que quer que seja, ou terapias, ou que cada uma se conecta nessa busca, né? Ou se ainda está em busca também, né, de alguma forma, de alguma terapia que se encaixe. Então, como é que é isso para cada uma de vocês? Eu vou começar pela Débora, que foi a última da outra. Vou pedir para ela falar um pouquinho para a gente sobre isso. Ela também trabalha com isso. Bom, para mim, terapia é para todo mundo. E eu fico ainda abismada como as pessoas têm preconceito em relação à terapia, né? Ainda se escuta, infelizmente, para que fazer terapia? Não sou maluco? Eu acho que a pandemia trouxe essa questão, tudo tem um lado bom, né? Eu acho que o lado bom da pandemia, um lado que eu destaco, foi exatamente trazer esse lugar da terapia para todos, porque todo mundo se viu vulnerável, todo mundo teve que lidar com a morte muito mais próxima, e todo mundo teve que dar conta, aí sim, da convivência em família, porque nós fomos obrigados a ficar trancafiados com as pessoas que a gente mora, né? E aí a gente se deu conta de um monte de coisas positivas e coisas nem tão positivas. Então, eu acho que, assim, terapia é fundamental. Eu acho que tinha que ter Bolsa Família, era Bolsa Terapia. Todo mundo tinha que ter acesso, todo mundo tinha que fazer, porque o que é o pilar principal da terapia, no meu ponto de vista, é o autoconhecimento. E você se conhecer é fundamental. O nosso olhar é muito voltado para fora, o nosso olhar é muito voltado para crítica, para apontar, para falar do outro, e pouco voltado para dentro, né? Então, eu faço terapia já há muitos anos e gosto tanto que me tornei terapeuta. E não vivo sem. Para mim, assim, é fundamental. O que eu faço? Depois que me tornei terapeuta, também veio muito mais uma responsabilidade de praticar aquilo que eu falo para os meus pacientes, os meus clientes, né? Não posso chamar de paciente, que a gente não é médica. Mas, então, eu adotei para mim alguns hábitos de meditação, hábitos de fazer sempre perguntas, isso vem muito do Axis, isso é muito bom,
né? As perguntas empoderam, as respostas desempoderam. Então, estar sempre na pergunta, porque a pergunta traz consciência, você estar na pergunta e saber que é um processo que não tem fim, é ad eterno. Mas enquanto a gente estiver aqui, tem algo a ser curado, tem algo a ser transformado, tem algo a ser olhado, a ser visto, e os terapeutas estão aí para auxiliar a gente nesse caminho. Porque dá para fazer sozinho? Dá, algumas pessoas conseguem muito bem, mas quando você tem alguém que te acolhe, que te dá as mãos e que está ali te ouvindo, trazendo... Eu hoje até falo que eu sou uma educadora emocional, né? Porque quando as pessoas chegam para mim, eu dou ferramentas para elas, porque o meu desejo é que elas se empoderem, que elas comecem a acreditar nelas, que é possível acreditar nelas, tirando essas crenças todas que a gente, é difícil, eu não posso, eu não consigo, minha mãe disse que não, meu pai disse que era proibido, enfim, essas coisas todas que a gente vai acumulando dentro da gente, que vão virando verdade, cristalizando e fazem com que a nossa vida se paralise. Então, assim, é uma relação, sim, mas é uma relação que dá muito prazer ao mesmo tempo, porque à medida que você vai se fortalecendo e que você vai olhando para a sua vida sob novos pontos de vista, muitas coisas vão se revelando e você vai aprendendo a contar mais ainda com você, né? Porque a única pessoa que a gente não pode dizer tchau, vai embora, estou de saco cheio de você, é a gente mesmo. Então, é saudável desenvolver um relacionamento bom com você mesmo. E eu acho que isso passa pela terapia. A terapia ajuda a gente nisso. Então, é fundamental, amo de paixão e recomendo a todos. Quem não está fazendo, começa. Quem já fez, procura outra. Tem vários tipos hoje em dia e uma vai complementando a outra, uma vai ajudando você a dar um passo em direção a você mesmo. Gratidão, minha amiga, é isso. Eu também uma eterna apaixonada, e o deck nasceu exatamente por isso, né? Que é tudo que eu busquei, como eu posso levar para que outra pessoa saiba que isso é possível, né? Porque é tanta coisa que a gente pode fazer para trazer clareza, para ter esse auto-olhar e para você perceber que, cara, eu fiz aquela, eu fiz a constelação, então tem coisa da ancestralidade. Eu vejo reverberar na minha família a minha cura. Então, é muito incrível. Eu vejo que eu tenho a clareza e a consciência de que se eu vou repetir determinado padrão, quando eu percebo, eu já não faço mais, né? E aí, num primeiro momento, você ainda se culpa, por que ainda veio aquilo? Não, mas peraí, veio porque está sendo curado, calma. E aí, depois já não vem de novo, né? Então, é lindo demais, realmente uma coisa necessária, né? Eu tenho um filho de 15 anos que é totalmente conectado, faz as terapias, tem um autoconhecimento que eu nunca vi um cara da idade dele ter algo parecido, assim, e aí eu vejo a importância disso. Se começasse isso cedo, sabe? Que é o meu sonho, sabe? De chegar lá ainda, nos adolescentes, nas crianças. Se a gente começa isso cedo, nossa, a gente evita tanto problema ao invés de tratar. Meu Deus, porque nós somos o nosso pior inimigo. A verdade é essa. E também somos nossos mestres. O que a gente conecta mais, né? E aí é isso, a gente tem que olhar para a nossa sombra, mas como a gente olha para ela e purifica determinadas coisas para a gente se tornar um ser melhor, uma melhor versão de nós mesmos, né? É incrível, assim. Então, vou pedir agora, cadê a Bia? Bia, você está debaixo da Débora, vai você, tá bom? Fala um pouquinho para a gente. Eu estou procurando no meu livro aqui um trecho que eu coloco as minhas metas como mãe. Eu não estou achando, que eu boto assim, as minhas metas como mãe... Quer ficar na próxima, você vai procurando? Não, eu lembro. Mas é porque eu lembro que o primeiro item era isso, era ensinar o autoconhecimento, os caminhos para o autoconhecimento. É a primeira das 7 ou 8 metas que eu escrevo, que é isso, acho que isso aí é a parte mais fundamental da vida. Mas
É isso que a Débora falou, né? Assim, as terapias, sem dúvida, aceleram e potencializam muito o processo, né? Acho que quem pode ter acesso tenha, né? Todas as que sentiu o chamado. A minha experiência, falando de quando eu acho que comecei esse caminho mais profundo mesmo do autoconhecimento com a maternidade e a separação, eu passei por um momento financeiro muito difícil. Então, eu não tinha possibilidade de fazer terapia. Foi tudo muito sozinho, assim, nesse sentido. E aí eu fiquei pensando aqui agora, na verdade, estava ouvindo vocês falando e pensando por que eu me conectei no projeto que eu estou de voluntária agora, inclusive. Falei, cara, tem isso, que eu acho que sempre foi a escrita, né? Então, para mim, então, a minha terapia era escrever e ler, né? Os livros, para mim, sempre foram uma fonte de terapia profunda, assim, era onde eu ia buscar e, tem resposta aqui, que era o que estava acessível para mim, né? Até hoje é o que eu faço muito, e sempre que eu faço algum processo terapêutico, eu agradeço muito, porque eu sei que é uma coisa que não é todo mundo que tem acesso, infelizmente, essa bolsa terapia, a gente devia nascer com isso, né? Mas hoje eu não faço terapia, estou sem fazer, mas medito muito e leio e converso e escuto muito. Escutar histórias para mim é uma terapia maravilhosa, é um grande espelho. E acho que Mas é isso. você não faz terapia, a terapia num psicólogo, mas você faz diversas outras terapias, que é o que a gente estava falando, como fogo sagrado, como a Vou mesa, buscando. porque cada uma dessas também vai trazendo essa clareza e essa, né, e várias coisas que vieram para a consciência. Não, fiz mais de 2 anos de mesa radiônica, assim, vou buscando coisas que se encaixam na vida naquele momento. E cada terapia traz um clique para você, né? Traz uma descoberta. Agora eu estou num caminho mais espiritual, assim, que acho que a gente pode dizer também que é uma grande terapia. E estou mais focada nisso agora, realmente, num mergulho mais espiritual. E eu acho que são fases, né? A gente vai realmente recebendo chamados, assim. Agora a gente se sente mais atraída por o xamanismo, a constelação. Constelação acho que a gente tem que também estar sempre fazendo. E adoro, maravilhoso. E você é muito fonte disso, né, Vivi, para mim, assim, você foi a minha porta total para a mesa radiônica e eu lembro que eu olhava para você assim ali na Take Fora e até hoje eu falo isso, eu falo, a Vivi está uns anos na minha frente, assim, era a minha inspiração, né? Eu falava para ela, vou chegar ali, vou chegar ali. Parece. Nosso atendimento do Fogo Sagrado foi lindo também. Foi lindo, da liberdade, do cavalo. E é isso, é a liberdade, o projeto que eu estou como voluntária chama Paz no Coração, Liberdade na Prisão. E é isso, né? Como encontrar liberdade na prisão. E é lindo, porque a gente, como voluntário, escreve, a gente responde cartas dos reeducandos, né, que são as pessoas que estão, né, presas. E é muito bonito ver o processo de autoconhecimento deles, né, assim, que eles escrevem coisas que não falam com ninguém, né? Então eu leio coisas que eles não chega só para quem está lendo a carta. E é incrível, assim, porque eles estão tendo acesso a um ciclo de 21 palestras de autoconhecimento. É um projeto canalizado por outra Rita, e ela juntou 21 palestrantes e eles têm acesso a todas focadas em autoconhecimento. E é demais, assim, né? Você vê a transformação que está chegando até no jurídico, né? Quando vão, é impressionante, assim, é um negócio muito poderoso, muito poderoso. E aí você vê que realmente não tem outro caminho, né? É esse, só o autoconhecimento liberta. Exatamente. É isso. Nossa, e como liberta, né? E como, é verdade. Então, quem está aqui agora? Mônica, fala para mim um pouquinho de como é isso para você. Eu acho que quando a gente fala de autoconhecimento, na verdade, a gente está falando de busca de felicidade, né? Eu acho Exatamente. que o que a gente tem de
de meta de vida é ser feliz mesmo, né? Evitar o sofrimento. Então, o autoconhecimento, eu acho que não é só terapia, eu acho que tudo isso aqui que a gente está fazendo, Com certeza. tudo que leva a gente para um lugar onde a gente possa se perceber, a maternidade, o trabalho, eu acho que tudo serve, sabe, Vivi? Assim, eu acho que tem uma coisa até porque a gente não traz essa coisa da educação emocional, né, para as crianças mas eu acho assim, por exemplo, até a inveja no consultório, quando alguém fala esse tema da inveja surge, eu falo, cara, a inveja é uma ótima ferramenta para a gente entender onde a gente gostaria de estar, sabe? A gente olhar para alguma coisa que a gente inveja, porque a gente acha a inveja uma coisa feia, a gente fica com vergonha de falar dela, né? E a inveja, na verdade, é super dica do que você, de repente, estava a fim de viver e não está vivendo, por algum motivo. Então, eu acho, né, tem uma frase que a Camila adora, que eu uso muito, que é aquela coisa, né, da gente só é feliz sendo quem a gente é. Só que para ser quem a gente é uma travessia, né? Eu acho que tem um longo caminho a gente a percorrer, porque na minha cabeça tem uma coisa assim, eu acho que tem a necessidade que a gente tem de pertencer é tão visceral, está tão forte no nosso DNA, para sobreviver a gente precisa pertencer, né? Que a gente vai abrindo mão de ser quem a gente é. Então, tem algum momento que vai dar ruim isso, né? Se a gente abrir mão de ser quem a gente é, porque a família quer que a gente seja de um jeito, depois são os amigos, e em algum momento isso gera uma crise. E eu acho que essas crises que a gente vai vivendo na vida, elas são, na verdade, presentes, porque são as situações que dão um chacoalhado na nossa vida, né? Faz a gente sair do automático, faz a gente sair da superfície para a gente poder se olhar. Então, essas descidas aos nossos infernos, né? Essas descidas onde a gente pode falar, cara, estou na merda, não sei para onde eu vou, não me reconheço mais, ou mergulhado na tristeza ou na angústia, eu acho que isso é um presente para a gente poder se olhar de uma outra forma. E aí eu acho que aí começa a transformação, a gente começa a lapidar, tirar as arestas, entender o que parte que a gente não quer mais da gente, né? De padrão de funcionamento. Eu acho que a vida é um eterno aparar, né? Tem uma frase que eu adoro, que é aquela coisa do Nietzsche, que fala, torna-te quem tu és. Não é que a gente já nasce sendo o que a gente é, né? A gente nasce ali potência, só que para a gente viver essa potência tem todo um encontro na vida. Eu acho que são os encontros que vão fazendo a gente ser quem a gente é. A gente vai se dando conta nas relações afetivas, né? Tem relação que é tóxica, a gente entende como é que a gente caiu ali. Então, eu acho que esse lapidar ele acontece nas interseções, né? A maternidade, para mim, assim, uma super interseção para a gente se dar conta com vários demônios, inclusive, né? A gente assim, o que aparece para a gente, né? Eu acho que tudo serve como ferramenta de autoconhecimento. Outro dia eu abri o Instagram e aí tinha um cara que eu admiro, que eu gosto pra caramba, e ele estava falando, né? Procure um amor que seja incrível para você, que seja generoso para você, que seja assim, que seja assado. E aquilo me gerou um incômodo. Eu falei, sei lá, uma coisa assim de procura, uma coisa tão perfeita. E aí eu comecei a analisar aquele incômodo que tinha me gerado e me veio uma coisa assim, por que a gente não se pergunta o que a gente quer dar para o outro também, sabe? É o tempo inteiro assim, o que eu quero do outro, né? Eu quero um amor que me dê isso, eu quero um trabalho que me dê aquilo. Mas que mulher que eu estou disposta a ser para dar alguma coisa para o outro? Que amiga que eu estou disposta a ser, né? Que amante, então que mãe. Esse lugar da gente poder olhar para a gente e falar o que eu quero dar agora, porque tem coisa que a gente não quer, né? A gente não está afim e tem um lugar de egoísmo mesmo. Então, para mim, o autoconhecimento tem a ver com história de vida, com jornada. A gente só acaba quando morre, né? Eu espero estar mudando até o leito de morte. E quanto mais dinâmico a gente torna esse processo, acho que mais a gente está apto a caminhar para o lugar de felicidade, que também é um equilíbrio muito instável, né? O equilíbrio não é estático. O equilíbrio é o tempo inteiro mostrando para a gente que se a gente espirrar, pode desequilibrar. Então, eu acho que tem uma coisa desse dinamismo. Para mim, autoconhecimento é tudo. É fazer yoga, ir para o Mauá, é estar aqui com vocês, né? É lidar com os incômodos. Vai vendo assim, né? Usa tudo. Dá para usar tudo para autoconhecimento. Se a gente virar uma lente, na hora que estende o tapetinho e vai fazer yoga, ali você pode perceber coisas a teu respeito, né? Então, eu acho que tudo a gente pode usar, não é só terapia, né? Eu sou psicóloga há mais de 20 anos, então eu acho que a terapia é um lugar, sim, onde você abre um espaço para isso, mas
tudo. Você pode usar... A hora que você abre o Instagram, o teu incômodo, o que você gosta, o que você curte, você pode usar e entender ali como é que você está funcionando. E eu concordo tanto com você que a plataforma, se você olhar o canal do YouTube, ele exatamente tem tudo misturado, né? Ele tem mindfulness, ele tem meditação transcendental, ele tem yoga, ele tem ayurveda, ele não tem só as terapias, né? As terapias, elas são mais quânticas para quem quer ir até aquele ponto e viver uma coisa porque mexe com a gente, né? E para a gente dar um impulso, eu falo, é no fundo do poço. A gente chega lá algumas vezes, né? A gente tem que chegar. A hora que dá merda é super rico, assim. Eu fiquei a hora fascinada que você vendo a Sílvia falar o percurso dela, né, de lidar com a cura, porque eu sou meio assim que nem a Sílvia. Eu preciso entender o ser humano de todas as maneiras que eu puder. Então, a minha formação, Sílvia, é mais ou menos assim também que nem a tua, né? Eu fiz história, depois psicologia, agora estou fazendo filosofia, eu fiz astrologia. Eu preciso entender o ser humano, eu tenho uma fome desse entendimento. Eu acho que muito vem de um lugar de entender a dor, de entender o que a gente faz com ela, sabe? De que lugar que eu posso colocar, onde eu posso fazer merda virar adubo, que eu acho que o ser humano tem essa potência, né? E, para mim, o que me enriquece no processo é isso que a gente está fazendo aqui, é essa sensação de que a gente pode partilhar. E se a gente cria rede, a gente sai de qualquer situação, né? Basta ter uma mão amorosa, um olhar amoroso que te estenda, que você sai de qualquer buraco. Basta uma pessoa de verdade, né? Então, eu acho que é isso. Assim, autoconhecimento é o caminho da felicidade. Não tem outro. Exatamente. Quando você fala também do o estar na natureza, né? O xamanismo não é nada mais, nada menos, né? Do que uma das coisas é isso. Quando você está na praia, você se conecta com os 4 elementos. Você parar o seu cérebro, você sentir a sua energia, você dar um mergulho, você ir numa cachoeira, você dar uma caminhada, banho de floresta. Não, né, Tudo Vivi? Eu acho isso que é a saúde está autoconhecimento. nesse lugar da conexão, porque a gente deixou os rituais para trás, né? Exatamente. A gente foi abandonando a coisa ritualística, que era o lugar de conexão com o outro, lugar de conexão com a natureza, lugar de conexão com o corpo. Eu acho que é isso, assim, eu acho que a tua proposta até é de resgatar esse lugar vamos voltar aqui para a troca, para a conexão ritual. É isso aí. Exatamente. A yoga, por exemplo, depois de um monte de coisas, curando feminino, masculino, o meu quadril completamente travado. Eu faço yoga com a Leca, yoga da terra, porque você conecta com os elementos, que é mais xamânica, né? É uma coisa mais do jeito que eu amo fazer, mas é tudo, a yoga normal, mas tem a canalização que ela traz, e o meu quadril é outro, em pouquíssimo tempo. Então, assim, como é que a gente, tendo um auto-olhar no nosso próprio corpo, a gente percebe a rigidez que a gente tem com a gente, porque a gente se colocou nesse quadradinho, nessa caixinha, para poder agradar um monte de gente, porque a gente está sempre preocupado com o que o outro vai pensar. Na hora que a gente esquece o que o outro vai pensar, e que a gente pensa, o que é melhor para mim? O que vai me fazer bem? Eu acho que essa é a grande sacação, porque a gente vai se abandonando, eu acho que muitas vezes no processo, em nome desse lugar de pertencimento, que é fundamental, né? É fundamental a gente se sentir pertencente. Eu acho que a gente precisa fazer, eu acho que uma das chaves do autoconhecimento é a gente prometer para a gente mesmo que nunca mais a gente vai se abandonar, sabe? Assim, essa fala de poder olhar e falar, cara, não, esse pacto eu faço comigo, né? Independente do que vai acontecer ali na frente. Com certeza. Obrigada, coisa linda. Silvinha, fala para a gente. Você já falou um pouquinho do seu processo todo, mas assim, como é que você faz com você mesma, né? Porque hoje você tem todas essas técnicas, cria as suas coisas todas, mas o que você faz com você mesma, né? Qual a importância disso? Assim? Qual é a sua opinião da importância desse autoconhecimento, desse autoolhar? Eu acho que o autoconhecimento... Vocês estão me ouvindo bem? Tem que pôr assim, tá? Não, dá para... O autoconhecimento, para mim, ele está conectado com a autocompaixão. Com você se amar com todas as suas partes. Eu acho que a coisa mais importante na espiritualidade é o autoconhecimento. É um autoconhecimento sem julgamento, é um autoconhecimento com acolhimento, com você fazer as coisas que são boas para você. E se você não consegue fazer, o outro dia eu me peguei assim,
não querendo fazer coisas que eram boas para mim. E aí eu pensei, não, o que está acontecendo, né? Vamos ver. E aí eu fui para minha sessão de terapia, óbvio, né? Aí agora eu estou fazendo SE, que é Somatic Experience, que é a experiência somática. E aí eu cheguei lá, e aí eu pensei, aí eu falei, né, do que eu estava sentindo, né? Que tinha uma parte minha que dizia não. E tinha uma parte que queria fazer as coisas. Então a minha terapeuta falou, então, fica em pé e fala não. Como é que você falaria esse não para você? Então, eu me senti assim, uma gigante poderosa, falando não para uma parte que estava pequenininha, assim, quase um bichinho. E aí eu falei para ela, nossa, eu estou igual um gigante aqui, aviltando essa minha parte pequena. Aí ela falou, mas aí tem um ganho. Qual é o ganho? Como é que essa parte grande se sente? Poderosa. Então, é isso que a gente fala no Patchwork, que é a intencionalidade negativa. Que essa intencionalidade negativa, né, é um poder distorcido. Então a gente foi trabalhando e assim, por que você diz não? Porque eu acho que essa minha parte vão fazer mal a ela. Então você está protegendo ela. E aí foi indo a conversa, e o corpo, eu estava com uma dor também, uma rigidez, e aí aquela rigidez toda sumiu, tudo desapareceu. E o que aconteceu? Eu voltei a pintar. Que lindeza! Porque tudo aconteceu porque eu queria pintar e não conseguia arrumar um lugar na minha casa para eu pintar. Então, era aquela parte que dizia que não para aquela partinha. Entenderam como é que é? Então, o autoconhecimento é isso para mim, é uma coisa altamente dinâmica e você tem que estar disponível. É quase um compromisso, é um casamento com você. Né? É um ato de amor profundo, né? Dá medo? Dá. Dá medo que você entre em contato com partes que você nem sempre está disposta. Mas dá um prazer, né? Teve uma de vocês que falou, dá um prazer. Então, eu pintei. E o que eu pintei? Eu pintei uma coisa espontânea. Foi até... eu pintei um útero com asas. Olha que coisa doida. Incrível. Um útero com asas. Olha. Manda foto para a gente depois, gente. Depois eu mando. Que coisa incrível. Isso faz parte de uma formação que eu fiz que chama pintura espontânea, que a gente faz tipo uma meditação e depois a gente solta e pinta. É bacana. Depois eu vou botar lá no deck, vou lançar lá no deck. Bota lá, a coisa mais linda, gente. Então, assim, o autoconhecimento é isso, é liberdade com autorresponsabilidade. Sim. O autoconhecimento é um ato de amor por você, sabe? E é um ato de amor para o mundo que te cerca também, porque você sabe que você ressoa, né? Então, a minha vizinha, ela é beneficiada, a vizinha de baixo, de cima, né? Minha família, né? Meus descendentes e ascendentes, né? Todo mundo se beneficia quando a gente se ama, né? Então, com certeza. Mas tem horas que eu me odeio também, tá, gente? Não sei se você tá bonitinha aqui, não. A Camila até botou aqui, ó. Promete para a gente mesmo que a gente nunca vai se abandonar. A frase que você botou aí, porque é isso aí. É isso aí. É um compromisso, Que é e o a Isis botou maduro. Aqui também, ó. Passei pela mesma situação de falar da minha música. Depois você fala para a gente, conta para a gente isso.
Continua, Silvinha, que eu vou pedir para ela. Que é o ego maduro tem que ajudar essa conexão, né, da criança ferida com o eu superior, né, que é a nossa parte divina, que é quem acolhe, quem observa, quem dá colo, quem está ali disponível. É aquela mão que a Mônica falou, que basta ter uma mão ali para você. Muitas vezes a gente não enxerga a mão, a gente precisa de alguém igual eu precisei, né? Precisei para terapia, para ter alguém ali me ouvindo, me amando. É isso. Silvia, o Peter Levine, que é o cara que criou essa história da experiência somática, ele fala exatamente isso, né? Que o que salvou ele de não viver um estresse pós-traumático foi justamente, não sei se você leu esse livro, que é Uma Voz Sem Palavras, que é um tigre, e ele, no começo do livro, ele conta justamente, né, isso, olha só, gente, que coisa! É uma coisa de sintonia, né? É exato. Ele começa o livro contando o acidente que ele teve e o que fez ele não entrar no estresse pós-traumático foi justamente uma pessoa que olhou para ele, que olhou com esse olhar amoroso e falou: eu vou ficar aqui com você, eu sou fulana de tal. Né? Então, ele fala isso muito nitidamente no livro, né? Como é importante para a gente ter esse olhar amoroso no momento onde você está vivendo uma dor, um trauma. Sim. Né? Demais, se você consegue fazer isso com você, é maravilhoso. Mas é legal também quando o outro faz, né? Nós somos seres que necessitamos uns dos outros, né? Com certeza. Muito. Um abraço apertado faz toda a diferença. E essa Vivi maravilhosa aí, gente, essa pessoa. Oh, meu Deus! Muita gratidão de estar aqui, podendo me expressar, sabe? Muito linda! Muito gostoso. Eu que amei ter vocês aqui, gente. Que noite deliciosa. Como é bom a gente ter trocas assim. É isso mesmo, né, Mônica? Quando a gente se une, a gente pode ouvir umas às outras. E a gente vê que todo mundo passa pelas dificuldades, cada um da sua forma, cada um, né, com a sua história. Né? Não tem certo, não tem errado. E quanto mais a gente olha para a gente e fala assim, tá, tem dia que a praia está aqui, eu poderia ir, mas eu estou querendo ficar quieta comigo mesma, acolhida. Hoje eu estou querendo ficar quieta. E eu olhar e falar assim, eu não tenho obrigação de ir ali, porque está aqui, porque o sol está lindo. Eu vou ficar aqui, eu vou deitar aqui, eu vou ler meu livro aqui, e está tudo certo. Mas isso era uma cobrança, já foi muita cobrança, sabe? Não, eu tenho que ir lá, pô, vou aproveitar depois. Então, é a gente saber, né, o que a gente quer naquele momento, né, e o que a gente precisa fazer, é lindo demais. Nossa, mãe. Isis, fala para a gente um pouquinho, antes de a gente terminar, do que você estava contando aqui da sua música. É que foi muito parecido o que aconteceu com a Silvia e comigo. Eu comecei em dezembro, nessa pandemia toda eu continuei, né, fazendo atividade com as crianças, e em dezembro, como era fim do ano, assim, eu comecei a travar de não querer dar aulas. Então, assim, é super meu propósito, super o que me faz feliz, me faz sorrir. E eu travei. E não queria tocar. E isso durou 4 meses, assim. De não pegar um instrumento, de não conversar com esse lado musical, de não conseguir criar, né? E aí veio um momento com a minha avó, o falecimento e tal. E aí hoje a música tá tão forte, é quase um estado de cura semanal, né? Hoje eu tô dando aulas 5 dias por semana e, e eu mudei todo o show, todos os ritmos, eu troquei tudo de lugar, mudei tudo, porque de repente surgiu uma força de algo que não era importante na época. A época para eu travar era que eu precisava estar dentro de casa, estar com as pessoas que eu amava e estar aproveitando um, um lugar de acolhimento aqui com a minha avó, com a minha família e vivendo esses momentos, mas eu não entendia. Então isso estava me frustrando muito, eu chorava, ficava mal, assim. Mas, enfim, foi umas sessões de reiki, meditação, que ajudaram aí. E, enfim, ainda estou curando isso, mas agora o problema é me parar, porque
porque eu tô agora dando aula de terça a sábado, as crianças estão cansadas e eu tô A super balança. animada para ficar, vamos tocar, galera, o carnaval é todo dia. Então, acho que é isso, né? É isso. Hoje meu planejamento é estar indo à França, né? Agora em 2022. Então você imagina o quanto que a música está presente no propósito aí e o quanto que não tem, a gente tem que ter esse olhar para dentro mesmo e esperar, porque 4 meses foi tão voando para o tanto de coisas que a gente precisa viver, né? E que Sim. às vezes a gente não entende esse tempo, essa coisa de se olhar, de falar, poxa, eu vou deitar, ou eu vou olhar só para o mar aqui em frente à janela e olhar mesmo o que é importante. E nesse lugar aí foi muito isso. Eu precisei passar por isso e entender que eu necessitava estar dentro de casa para tudo começar a acontecer de novo. Igual É na o pintura. entregar, coisa linda. Interessante Tudo na isso, ordem né? de vida e perfeita. O teu corpo travou antes, né? Aham. Do que, como se estivesse preparando você para o que De viria tudo, também, né? Isso. exato, de Incrível. tudo. E vocês sabem, né? Eu Interessante. sou super explosiva e eu chego iluminando as coisas e acabou isso pra mim. Eu tava fazendo live e me sentia opaca, sabe? Sem o brilho. E aí eu falei, não vou fazer isso sem brilho, não vou fazer isso sem gosto. E eu sou do tipo que, mano, se não tem brilho, eu caio fora, eu me Menina, encolho e depois eu volto. é Eu viro a interessante isso, porque lua eu e acho viro que o a gente sol. respeita pouco esse lugar do nosso momento invernal, né? Assim, essa coisa da gente ficar mais no inverno, mais blue, mais para dentro, né? Esse frio, e a gente fica se cobrando. Como que eu não estou assim? Você que é super para Chicotinho. fora, super solar, né? Então, que bom que É você, tipo de algum uma jeito, você acabou hibernação, escutando, né? né? É uma hibernação, né? Às vezes a gente Hibernação. precisa Exato. Para depois dar uma florescer de pausa. novo, né? É o casulo. Tem tantas, É né? respeitar, gente, os momentos, né, esses momentos de inverno. A gente está saindo daqui a pouco do inverno, entrando na primavera, né? E, de uma certa maneira, eu acho que a pandemia trouxe um pouco, toda a pandemia, não só esse momento que a gente está, essa sensação, para mim, pelo menos, invernal. A gente precisou ficar mais para dentro, né? Sim. A gente precisou olhar, talvez, para lugares que a gente não estava afim de olhar. A quantidade de separação que eu peguei agora no consultório, no meio da pandemia, de repente, né, aquela coisa, eu fiz um pacto com essa pessoa, mas eu não queria passar 24 horas da minha vida com essa pessoa. Né? Então, como é que é, de repente, ter que lidar com isso? Uma coisa difícil. Eu acho que esse período é um período que a gente precisa refletir, assim, o que essa pandemia trouxe para a gente. Eu acho que, Vivi, tem que fazer um deck talk disso, assim, sabe? Desse momento meio invernal, para entender o que Sim. vai florescer, porque eu acho que vai florescer coisas lindas aí. Já está florescendo em muitas. Com Mas olhar certeza. para isso que a Acho gente que é está isso. vivendo, né? Quem conseguiu olhar para dentro, né, buscou seu tesouro, né? Exatamente. Foi o único momento na minha vida, os 4 meses iniciais da pandemia, foi o único momento da minha vida que eu fiquei sozinha na minha casa. Porque meus filhos moram comigo, então eles foram para a casa do pai e eu ia de 15 em 15 dias. Então, Ai, eu eu tô mergulhei passando por em isso mim agora, de ficar em profundamente. casa. Profundamente. E cuidando e fazendo as coisas todas, né? Que a gente também ajudando, mas também se olhando. Né? A Isis, gente, para quem não sabe, ela tem um projeto que é a coisa mais linda do mundo, que se chama Batuca Vides, Batucada no Vidigal para a criançada. Ela recebeu a galera da França, do Batuca Vi, aqui é Batuca Vide, lá é o Batuca Vi. Eu tive a honra de estar lá com ela e receber. Eles não falavam uma palavra Um em anjo. francês. Não Vivi um falavam anjo. uma palavra, gente. E eles se comunicaram no primeiro momento através do olhar e do abraço. As crianças da França ficando dentro do Vidigal, entrando ali, né, aquela coisa, felicidade, um lanche preparado para eles, aquilo ali era tudo de mais maravilhoso. A gente conseguiu registrar isso, né? Coisa mais linda do mundo. Verdade, tá tudo lá no nosso Instagram, inclusive, gente, quem puder ir lá seguir, olha eu fazendo minha propaganda, vou botar aqui @batucavide, porque a gente tá planejando agora o intercâmbio inverso, né? Levar as crianças da favela, daqui do Vidigal, lá para França em fevereiro de 2022. Então, nesse momento, a gente está trabalhando esse autocuidado, esse
olhar para eles enquanto se empoderarem do lugar de onde eles vêm, e para onde eles vão e aonde eles querem chegar. Só que agora o trabalho ele está sendo muito mais com os pais, com as mães, que é muito doido, né? Você chega para um monte de criança e para um monte de família e fala, vou tirar o seu filho da zona de conforto. Não assusta a criança, mas assusta aquela mãe que não sabe o que é isso. Então acaba que o nosso trabalho aqui está sendo muito mais de explicar para a mãe o que significa ter um passaporte, o seu filho ter um passaporte, onde ele vai ter 10 anos para num portal aí para o mundo, né? De tantas possibilidades, mas deles entenderem, né, aonde eles querem chegar, a partir de cada passo que eles dão aqui com a gente. Então, assim, é muita cura envolvida, muita energia, mas acima de tudo, muito do se conhecer, né? De olhar, pera, preciso dar um passo para trás, 4 meses de passo para trás para dar 3 para frente e esses 3 passos serem incríveis. Então, agora o Marco, né? A gente estava tanto esperando por isso, né, Vivi? Desse momento chegar, tá perto. Eu espero muito que aconteça, que não fechem as bordas de novo. Mas é isso. Estou bem feliz de Nossa, poder vai ser um compartilhar sonho. isso com vocês. Porque eu tô, tipo, vibrando pra caraca com isso, sério. Tô muito empolgada. Tem que estar mesmo, isso é uma conquista. Você é uma guerreira, Merece isso, você um ser de merece. luz incrível, que traz uma Vai alegria. arrebentar na França. Vai. Gente, a batucada, gente, eles Uma batucando, coisa olha de no Instagram. arrepiar, gente, vale É de a pena. Eu sou arrepiar muito fã, muito. sou fã dela, sou fã do projeto, é uma coisa de doido, de arrepiar, né? É uma Não é? loucura. Isso aí. Ai, Quero ver meninas. essa batucada. Olha, é lindo demais estar aqui com vocês. Tem 2 pessoas que estão saindo aqui que precisaram sair, mas agradecendo, dizendo que tinha um compromisso familiar, mas que gostou muito de conhecer, que aprendeu bastante, com muitas vivências compartilhadas, que agradeceu muito a Débora pelo convite, a Monique, teve a Bárbara também, que agradeceu. Eu quero, assim, perguntar se mais alguém quer falar alguma coisinha. A Leca chegou, gente! Ela chegou depois, por isso não falei dela antes ali, ó. Mas é a minha. Ali, ó. Ela é a irmã de alma e meu professor de yoga. Gente. Olha quem abriu o quadril. Olha quem me ajudando a destravar essa rigidez. Então, quero agradecer muito, muito, muito a cada uma de vocês que está aqui, de alma, coração, sabe? Alma aberta, destravada na expressão, livre para falar o que quer, o que tem vontade de falar, o que é, ser o que quer ser, que a gente veio nessa terra para a gente ser feliz, independente dos momentos de baixa que a gente tenha, de que a gente pode fazer para melhorar, para chegar ali, porque é tão bom, sabe? E, às vezes, só abraçar uma árvore faz a gente feliz. Então, é a gente também aprender com uma simplicidade, né? Com as trocas. Isso aqui é um momento de felicidade para mim que não cabe em mim. Depois, quando eu assisto de novo, eu falo, gente, é muita coisa boa que a gente fala, que delícia! E que a gente ouve, né? É bom demais. Então, assim, muito obrigado. Um beijo no coração de cada uma que participou. Obrigada, minha irmã, por estar aqui também com a gente, com esses cabelos lindos, toda cabeluda. Olha o tamanho do cabelo dela, Leca. Olha isso, entendeu? A Ivana botou aqui a agradecer imensamente esse momento de troca, linda essa egrégora de cura, gratidão, Silvia, pelo convite, amei estar aqui, é isso, é uma egrégora que quando se une através só da palavra, da energia, do amor, da verdade, se cura. E é isso, é lindo demais, sabe? É lindo demais, eu acho que quanto mais a gente puder expandir isso, e por isso está gravado no deck, né? Para que possam assistir todos, os 7 vão estar. Esse vai estar lá a partir de amanhã, mas os outros estão lá na plataforma. Né? Gratidão, Fernando, que fica aí atrás do propósito deck ali, ó, que ele não gosta de aparecer. Já até apelidaram ele numa outra vez de Louro José, mas é o meu grande parceiro aí, que se não fosse ele, assim, a plataforma, né? Ele faz toda essa parte do design, ele faz toda a parte de desenvolvimento,
ele faz um monte de coisas, e coloca legenda, e faz tudo aquelas criações malucas que eu vou jogando para ele vai me ajudando, né? É um ser que o universo conectou aí, que eu agradeço muito. Então, obrigada a cada uma de vocês. Eu quero ir para o Vidigal Batucar. Já, viu? Daqui a pouco a gente vai estar junto. Vamos falar. Tem dias, muitos, pra você ver. Agora está mais fácil, né? Tá, agora tá fácil. Eu também. Camila, você tá me devendo, ó, muitos anos. Vamos juntas, bora! Camila foi tanta coisa ultimamente, agora ela vai começar a respirar, ela vai conseguir. Minha filha, com esse cabelo, só espera ela assim, ó. Quem tem, joga. Minha aluna fala, quem não tem, compra. Muito bom. Ai, ai. Amiga, quer dar um oi aí? Uma boa noite para a gente finalizar? Aí, ó. Ela sempre fala, gente, em todos os Deck Talks ela participou. Aí, ó. Oi, gente. Hoje eu estou no celular, eu passei o dia todo estudando aqui no computador, que eu faço faculdade, né? Eu sou uma estudante mais velhinha. E aí eu acabei chegando atrasada porque a faculdade não acabava e era um trabalho em grupo, enfim, eu vou ter que ver de novo depois, mas acredito que tenha sido incrível, como todos. Camila maravilhosa, cabeluda. Demais. Agora que eu vi que no celular tem que passar para o lado para ir vendo a carinha de vocês. É diferente, não aparece na tela toda. Isso aqui é um projeto lindo, é uma coisa incrível. Eu adoro participar, adoro ouvir, adoro entender, saber um pouco mais. Sempre aprendo pra caramba com cada uma de vocês. Obrigada por mais essa troca. A Lega participou do Deck Talk 1 e do 3. Depois também, quem quiser assistir lá, vocês vão ouvir ela contando as histórias aí maravilhosas de vida também. Estou cheia de história, cheia de história. Camila, do propósito. Do propósito foi um que demorou, gente. Foi o mais longo de todos, porque teve jogo no meio, teve roda da vida, aí mexeu com o propósito, o povo já resolveu trabalhar também, entendeu? Então, tá tudo lá, gente. Depois vocês entram para assistir, tá? E boa noite, ó. Silvia, Débora, Mônica, Bia, obrigada pela doação do tempo, de tudo de vocês para estar aqui nesse momento com a gente. Obrigada a cada uma de vocês que está aí participando, que trouxe a sua energia. Sabe? Obrigada por todos os seres de luz que estão acompanhando a gente, trazendo uma energia positiva, pela Efigênia que saiu para a gente nos 7 Deck Talks, que a gente tem essa força feminina potente, né? E não é o feminino, é o feminino do cuidado, do acolhimento, porque a gente também precisa do masculino, da determinação, do foco para materializar, senão a gente não vai. Gente, Bia. Eu agora estou vendo a Bia, cara. Vou ter que falar para a Bia que eu estou apaixonada pelo livro, estou no finalzinho, cara. Ela está lendo, minha vez. Ai, fiquei muito amarradona. Adoro livro que eu não consigo parar de ler, sabe? Me identifiquei em várias situações, achei incrível, adorei o jeito de falar. Nossa, me identifiquei em vários lugares, foi incrível. Essa leitura, para mim, me trouxe um monte de coisa boa, foi demais. Eu sabia que você ia estar aqui, falei, caraca, eu não posso esquecer de dar um beijo especial aí, olhar a carinha dela. Vale a leitura, valeu, Bia, você gente. tem que escrever Obrigada. mais, cara. Você tem esse dom aí muito bom na tua vida que não pode deixar rolar. Tem que fazer uma outra história aí, maneira. Tô vivendo a outra história. Eu demorei 10 anos para viver essa aí, para escrever, agora estou vivendo a outra. Então, estamos aguardando. Adorei essas histórias, adoro. Que bom, obrigada, Leca. Parabéns. Amei. Tudo na ordem divina e perfeita, né? Assim é. Eu vou terminar hoje de uma... Mostra o livro, mostra a capa do livro para gente. Mostra aí para gente, que está aí com você. Poxa, que tá fácil. Olha lá, ó. A Pia já está mostrando também. Minha vez. Minha vez. Legal. Depois eu passo o contato. Se alguém quiser também, pode entrar lá pelo Instagram do Deck, ou mandar um WhatsApp para mim, que eu mando para vocês, tá? E eu vou pedir para a gente terminar de uma forma diferente. Hoje veio aqui terminar como a gente termina na yoga, da gente fazer um Om, da gente mentalizar uma energia muito poderosa de amor, de luz, de cura para o planeta e para toda essa humanidade que precisa de colo, que precisa de um axé, para todas as pessoas que estão nos leitos dos hospitais, para todas as pessoas que
estão precisando receber um afago e um carinho, e a nossa voz falada e a nossa força, né, chega até essas pessoas. Então, vamos respirar fundo, conectar com todo esse amor que a gente sente no peito, e vamos fazer um ON juntas para a gente terminar? Pode todo mundo... Microfone, todo mundo? Isso, abre o microfone. Vamos abrir o microfone para a gente ouvir. Vamos respirar fundo 3 vezes. No terceiro, a gente solta o ON, tá bom? Vamos lá. 1. 2. 3. Obrigada por esse momento. Que essa luz chegue para todo mundo, esse amor. Um beijo no coração de cada uma. Beijo, gente. Yolanda, Beijo. obrigada. Eu sei que está tarde a beça para você. Gente. Foi um prazer, Mani. Gratidão, meninas. Beijo, Amei. Já vamos estar juntos. Boa noite para todo mundo. Parabéns. Beijo. Parabéns, Dormi mais Obrigada. quentinha hoje. Também. O coração está quentão. Muito bom. Um beijo. Beijo, Fique com beijo. Deus. Beijo. Obrigada, Vivi. Beijo. Beijo. Tchau. Gratidão. Beijo, gratidão.